escravidão, dessa forma, é a destruição da possibilidade que os homens têm de construir os grandes homens. O líder, por exemplo, não pode ficar restrito ao trabalho material, pois só se pode saber criar se tiver disponibilidade de tempo. Mais especificamente, sem escravidão não há cultura, civilização ou homens grandes. Segundo Nietzsche, hein, pessoal? O homem tem potencialidades, mas a modernidade frustra o seu desenvolvimento. O Estado moderno, por sua vez, é apoderado pelos interesses egoístas de uma aristocracia do dinheiro, que não tem qualquer interesse ou compromisso civilizatório. Ocorreu a desvalorização da política tal qual os gregos haviam, como atividade nobre, pois em virtude da identificação entre governantes e governados, o candidato deve ser cada vez mais popular, quer dizer, para conseguir os votos, né? Portanto, o Estado perde seu atributo de instrumento civilizatório para ser um instrumento popular. A relação entre os governantes e governados na era moderna, em decorrência da ascensão irredutível dos movimentos democráticos, despolitizou as relações de poder e a própria política. O problema é que, historicamente, foi a partir de relações políticas que se construiu a civilização, enfatizando a separação entre governantes e governados. O movimento democrático confunde entre esses dois elementos separados historicamente. O governo sempre foi superior ao povo, dando-lhes as direções a seguir. Se o governo se parece e corresponde aos anseios do povo, ele perde a sua capacidade de liderança e de guia do processo civilizatório. Mais precisamente, o governo não deve e não pode refletir a vontade do povo, sob pena de tornar uma instância inferior e submetida a este. Essa ideia de Nietzsche é conflitiva com todos os teóricos democráticos, principalmente Rousseau e Marx. O governo que é governado pelos governados deixa de criar condições para o surgimento dos grandes homens, prejudicando a cultura de massa é medíocre e sufoca o aparecimento dos grandes homens. Deste modo, a inversão entre Estado e povo é anti-histórica porque a política sempre foi um instrumento da cultura. Mais ainda, o autogoverno do povo acarretará a destruição do Estado, pois este torna-se algo supérfluo. A democracia, então, seria a forma histórica de decadência do Estado, constituindo-se como uma praga que se alastra e destrói os muros da cultura. O que destrói o Estado, então, é a dissolução da hierarquia e da desigualdade, liquidando a possibilidade de construção de uma nova cultura. A democracia, para Nietzsche, se opõe ao sentido histórico, pois adota a religião da novidade, negativizando o passado. Ela é partidária da barbárie e da revolução, esquecendo o peso dos valores construídos historicamente, de modo a torná-los meras abstrações facilmente revogáveis. A democracia é um movimento irreversível dentro da Europa que se apresenta em diferentes versões. A noção de democracia abrange deste modo o aspecto sociológico, político, histórico e cultural. Nesse seio democrático é impossível não lidar com as massas para efeitos de preenchimento de funções políticas. Os partidos políticos, assim, tentam cooptar e convencer as massas no intuito de obter os seus votos. O preenchimento das funções políticas passa pela consulta às massas, e isso terá fortes consequências. Na medida em que precisam dos votos, os partidos devem aparentar capazes de trazer o bem-estar, cujo conteúdo é ditado pelo povo. Logo, os políticos, para serem eleitos, devem absorver o que a massa define sobre bem-estar, se identificando com os ideais da população, com os ideais do populacho. Em consequência disto, o ter de lidar com as massas vai confundindo cada vez mais governantes e os governados. O povo passa então a ser fonte de legitimação do poder político, porque para ser adorado, o líder deve se identificar com o povo, realizando o que Nietzsche chama de pequena política. Mais propriamente, a cultura encontra-se em perigo, pois os valores são ditados pela massa, que é essencialmente medíocre. Nietzsche vai mais além em sua crítica ao dizer que, se é preciso preservar os valores mais elevados da cultura, deve-se sair da política, já que essa se tornou uma coisa de medíocres. O próprio sufrágio universal não é um direito, mas sim uma concessão, porque não foi conquistado tal qual o movimento democrático narra. Mesmo assim, a própria democracia não acontece na prática. Ela perde seu sentido próprio na medida em que a vontade do povo não é efetivamente expressa, seja porque a do líder influencia,
seja porque o sufrágio não é unânime. Assim, a democracia enquanto autogoverno do povo e para o povo não existe. Interessante, hein, pessoal? Nietzsche não é brinquedo não, é forte mesmo. Ele falava e não tinha papas na língua. E aí ele fala essa questão do Estado moderno, né? Que é dominado pelo interesse de egoístas. Ele fala até que é a aristocracia do dinheiro, né? E ele coloca isso para dizer que que essa aristocracia não tem nenhum compromisso com o Estado civilizatório, né? E ele diz que foi através das relações políticas, aquelas políticas na visão dos gregos, né, que se constituiu a civilização. A cultura de massa é medíocre e sufoca o aparecimento dos grandes homens. Olha o que é que Nietzsche falava, hein? E Nietzsche ainda afirma que a democracia, né, seria uma forma histórica da decadência do Estado. Seria uma praga a democracia, né? E aí ele fala que os partidos políticos eles tentam agarinhar, né, trazer o povo, convencer as massas, né, no intuito de quê? De obter os votos. Isso a gente tem visto aí na nossa realidade diária, né? E aí ele cita ainda que a cultura está em perigo porque os valores são ditados pelas massas, que é essencialmente medíocre. Por favor, na visão de Nietzsche, hein? A política se tornou uma coisa de medíocres. E o texto finaliza quando ele diz que a democracia, por fim, que seria aqui como ele diz lá, o autogoverno do povo, para o povo, não existe. Nietzsche joga realmente muito pesado. Mas, de qualquer forma, fica aí para sua reflexão. Aqui não tem dono da verdade, a gente coloca o texto sem medo, sem rancor, sem ódio, com muito amor, para que você possa aí refletir, meditar, deixar sua opinião, trazer o contraponto, trazer outras ideias, né? E avançar no livre pensar, né? Para que a gente possa crescer, porque pensando melhor a gente vive melhor. O mais agradecer, se gostou, deixe seu joinha, o seu like, divulgue Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, com seus amigos. Agradeço muito, valeu, obrigado.